Quando o ventre não cumpriu sua função, decidiram que o homem também não servia mais. Elvarim soube disso antes mesmo de alguém dizer em voz alta. O silêncio que tomou a casa naquela manhã era diferente de todos os outros. Não havia gritos, não havia pressa, não havia o som habitual das botas dos criados no corredor. Era um silêncio organizado, calculado, como se cada pessoa soubesse exatamente qual papel desempenharia naquele dia. E ele, sem perceber, já não era mais o dono do próprio nome. A casa Keldren dominava colinas, vinhedos e armazéns desde antes da fundação oficial de Valencourt. Era uma família moldada por contratos, não por afetos. Elvarim entrara naquele mundo como um homem discreto, escolhido justamente por isso. Filho de comerciantes arruinados pela última guerra, aprendera cedo que sobreviver significava não ocupar espaço demais. Casar-se com Marita Keldren fora menos uma conquista e mais uma cessão mútua. Ela precisava de um marido socialmente aceitável. Ele precisava de estabilidade. Durante os primeiros anos, acreditou que bastaria cumprir seu papel. Estava presente em eventos, sentava-se ereto à mesa, sorria quando esperado. À noite, dividia a cama com Marita sem paixão nem repulsa. Havia respeito. E, em Valencourt, isso costumava ser suficiente, até não ser. Após 7 anos, o que não viera já não viria. Médicos haviam sido chamados em segredo, sempre homens, sempre pagos para culpar o acaso, nunca Marita. O problema, dizia-se nos corredores, era o tempo. Mas Elvarim percebeu cedo que o tempo tinha rosto, e não era o dela. A reunião aconteceu sem aviso formal. Foi informado apenas de que deveria comparecer à sala oval após o desjejum. Vestiu-se com cuidado excessivo, como se a postura pudesse alterar o desfecho. Quando entrou, encontrou 3 tios de Marita, um primo distante e o advogado da família. Nenhum deles se levantou. Marita não estava presente. Sua ausência era a confirmação mais cruel. A casa precisa seguir, disse o tio mais velho sem emoção. E você entende isso? Elvarim entendeu. Entendeu que não se tratava de amor, nem de falha moral. Tratava-se de continuidade. Terras sem herdeiros eram terras ameaçadas. Nomes sem sucessores eram nomes condenados ao esquecimento. E ele, ali, tornara-se um obstáculo. O advogado abriu um documento. Não era um pedido. Era uma execução contratual. A cláusula fora assinada anos antes, escondida entre termos de dote e garantias patrimoniais. Falava de insuficiência de continuidade conjugal. Falava de compensações. Falava principalmente de cessão. Elvarim perdeu o direito à residência, ao sobrenome associado à casa, às rendas indiretas. Restaram-lhe roupas, livros e um relógio antigo do pai. Quando perguntou sobre seu futuro, o advogado respondeu com naturalidade perturbadora. A casa decidirá como melhor utilizá-lo. A palavra utilizá-lo atravessou-lhe o peito com mais força do que qualquer acusação. Naquele instante, Elvarim deixou de ser um marido dispensado. Tornou-se um ativo reaproveitável. Em Valencourt, homens sem herdeiros eram tratados como excedentes funcionais. Podiam ser deslocados, emprestados, cedidos. Alguns serviam como administradores em regiões distantes. Outros acompanhavam viúvas influentes, oferecendo presença masculina sem direitos. Havia ainda aqueles usados como garantias humanas em acordos políticos delicados. Não era escravidão declarada, era algo mais limpo, mais aceitável. Na tarde em que deixou a casa Keldren, ninguém se despediu. Os criados desviaram o olhar. As portas se fecharam atrás dele com cuidado excessivo, como se sua saída precisasse parecer digna. Caminhou pela cidade baixa sentindo algo que nunca experimentara, irrelevância absoluta. Passou por mulheres carregando cestos, crianças brincando na lama, homens discutindo preços de grãos. O mundo seguia intacto, como se sua queda fosse apenas um detalhe administrativo. Foi alojado em uma residência estatal destinada a homens na mesma condição. Ali conheceu Bravel, um veterano de guerra inutilizado pela perda de uma perna. Conheceu Tarsen, acusado de infertilidade após a morte da esposa. Conheceu Neral, jovem demais para entender por que estava ali. Nenhum deles era criminoso, apenas falharam no que Valencourt,
mais valorizava. 3 semanas depois, Elvarim foi convocado novamente. Desta vez para ouvir seu destino. Uma família do norte requisitara um representante masculino, educado para acompanhar negociações comerciais por 2 anos. Ele não teria direito à recusa. Receberia abrigo, alimentação e um pagamento mínimo. Seu nome não seria usado, apenas sua presença. Ao assinar o termo final, Elvarim sentiu algo mudar. Não era medo, não era tristeza. Era a compreensão clara de que haviam transformado sua existência em mercadoria. Mas, pela primeira vez, também percebeu outra coisa. Mercadorias circulam e, às vezes, mudam de mãos. Enquanto deixava a sala, com o documento dobrado no bolso, Elvarim fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Se o haviam reduzido a objeto, aprenderia a observar como os objetos atravessam sistemas, fronteiras e interesses. E talvez, apenas talvez, fosse ali que encontraria uma forma de deixar de pertencer a todos, para, finalmente, pertencer a si. O papel que o declarava útil pesava mais que qualquer algema. Elvarim guardou-o no forro do casaco e desceu para o pátio da residência estatal. Bravel fumava encostado ao portão. "Vai aceitar calado?" perguntou soprando a fumaça. "Se eu não aceitar, o que sou?" Elvarim devolveu. Neral, nervoso, apertou as mãos. "Dizem que no norte eles congelam gente só com o olhar." Bravel riu sem humor. "Lá eles compram silêncio, aqui vendem." Um coche aguardava com 2 guardas e um condutor de rosto fechado. O condutor disse: "Nome?" Elvarim hesitou. "Só passageiro", respondeu, e sentiu pedaço de si cair chão ali. O guarda da direita chamava-se Lutem e falava como quem mede distância. Olhos baixos, ordenou ao sair da cidade. Elvarim observou as casas encolherem atrás da neblina e perguntou: "Para quem eu trabalho, afinal?" Lutem respondeu sem virar: "Para quem pagou." O outro guarda, Hask, mastigava sementes. "Faz perguntas e vira dívida", murmurou. O coche balançava em estrada de pedra, cortando campos adormecidos. Ao longe, torres de vigia marcavam a fronteira. Elvarim sentiu a garganta secar, mas manteve a voz. "E se eu fugir?" Hask cuspiu. "Foge, a neve te encontra. Homens do norte pagam por devolução." Lutem assentiu. Perto do posto fronteiriço, o ar ficou mais fino e a luz mais dura. Um oficial de casaco cinza abriu a porta do coche. "Documentos." Lutem entregou o pacote lacrado. Elvarim ofereceu o próprio termo. O oficial leu, ergueu a sobrancelha e perguntou: "Propriedade de quem?" Elvarim respirou. "De ninguém, senhor. Designado." O homem soltou um riso curto. "Isso não existe." Carimbou assim mesmo e devolveu. "Lembre, no norte, o frio não mata rápido, ele convence." Ao atravessar, Elvarim viu as árvores mudarem, mais retas, mais escuras, como se também obedecessem. Neral sussurrou: "Olhar que congela." Elvarim fechou os punhos. Chegaram a Skarveld ao anoitecer, uma cidade de telhados baixos e fumaça azulada de carvão. O coche parou diante de um casarão de madeira escura, sem jardim, sem bandeiras. Uma mulher de trança apertada esperava no degrau. "Sou Helena Sorevind, intendente. Você é o enviado." Elvarim respondeu: "Sou Elvarim." Ela cortou: "Aqui nomes confundem. Você será Sr. V." Lutem entregou a mala pequena. Helena avaliou o casaco gasto e disse: "Não toque em nada que brilhe. Brilho atrai pergunta." Hask soltou um assobio. "Boa sorte, mercadoria." A porta fechou, e o calor interno cheirava a ferro e sopa bem quente. Na sala principal, um homem idoso estava sentado perto do fogão, mãos sobre uma bengala. Seus olhos eram claros como gelo antigo. "Intendente, esse é o recurso?" perguntou, sem olhar Elvarim de início. Helena respondeu: "Sim, Sr. Torven." Educado, sem vínculos. Torven finalmente encarou Elvarim. "Você sabe ler contratos?" "Sei", disse ele. "Então leia o seu lugar." Torven apontou para uma cadeira baixa. Elvarim sentou, sentindo o gesto como teste. "Você acompanhará meu neto nas feiras. Falará pouco. Assinará muito. Entendeu?" Elvarim engoliu seco. "Entendi." Torven aproximou o rosto e sussurrou: "Não me traga vergonha.
Vergonha aqui vira dívida. Nunca. Kyle Sorevind entrou depois, sacudindo neve do ombro, jovem de 20 e poucos anos, com um sorriso rápido demais para aquela casa. Então você é o Sr. V, disse, oferecendo a mão. Elvarim apertou. Sou só passageiro, respondeu, repetindo a frase que o protegia. Kael arqueou a sobrancelha. Passageiro não fica 2 invernos. Helena interrompeu. Kael, respeito. Kael baixou a voz. Desculpe. Aqui tudo tem preço, até eu. Elvarim olhou em volta. E quem define o preço? Kael sorriu sem alegria. Quem tem terra e medo. Fora, um sino tocou, longo, chamando para o recolher. O som parecia uma ordem antiga. Na manhã seguinte, Kael levou Elvarim ao galpão de contabilidade. Pilhas de recibos e selos ocupavam a mesa. Meu avô quer vender trigo, mas comprar ferro, explicou. Você veio para parecer confiável. Elvarim tocou a pena. Eu sou confiável? Kael respondeu. Você é necessário, isso basta. Na feira, homens de barbas espessas encararam Elvarim como se cheirassem fraude. Um negociante perguntou, de onde tiraram você? Kael abriu um sorriso diplomático. De um acordo. Elvarim, sem pensar, disse, de uma falta. O comerciante riu. Falta dá desconto. Kael apertou seu braço alerta. Fale menos. Elvarim, aprendo, mas não esqueço quem paga. À noite, Helena encontrou Elvarim no corredor, onde ele estudava um mapa pendurado. Curioso demais, ela disse. Curiosidade custa caro. Elvarim não recuou. Se sou mercadoria, preciso saber onde estou guardado. Helena estreitou os olhos. Você fala bonito. Isso assusta homens velhos. Ela apontou para uma porta fechada. Ali fica o cofre. Amanhã virão emissários de Hadron, nossos rivais. Torven quer um acordo, mas Kael não sabe. Elvarim sentiu o estômago afundar. E eu? Helena respondeu. Você será a prova de confiança. Se der errado, você leva a culpa. Se der certo, talvez ganhe um nome. Ela virou e sumiu. No dia seguinte, a neve caiu pesada, abafando passos e conversas. Um trenó parou no pátio, e 2 homens com capas negras desceram, seguidos por uma mulher com luvas de couro. Kael sussurrou para Elvarim. Quem são? Antes que Helena respondesse, Torven apareceu, sorrindo pela primeira vez. Bem-vindos, senhores de Hadrum. A mulher olhou direto para Elvarim. Este é o garantidor? Elvarim sentiu todos os olhos sobre si. Kael puxou-o de lado. Você sabia disso? Elvarim hesitou lembrando o aviso. Então disse, eu sabia que eu era moeda, só não sabia a quem eu compraria. Torven disse, comecemos sem atrasos. Naquela sala, Elvarim entendeu que não estavam negociando grãos, estavam negociando gente. A mesa comprida parecia curta demais para o número de intenções sentadas ali. Torven ficou na cabeceira como se o lugar lhe pertencesse desde sempre. À direita, Kael mantinha os ombros rígidos tentando parecer tranquilo. À esquerda, os emissários de Hadron. Um homem calvo de olhar cortante chamado Merovan, outro mais jovem, Deir, que anotava tudo, e a mulher de luvas de couro, Salia, que não sorria com a boca, só com a certeza. Helena fechou a porta e disse baixo, sem testemunhas externas. Torven assentiu. Comecemos. Merovan abriu uma pasta de couro e deslizou um papel como quem oferece uma faca pelo cabo. Trigo por ferro, em quantidades justas. Torven respondeu, justas para quem? Salia inclinou a cabeça. Para quem quer atravessar este inverno com as mãos inteiras. Elvarim notou que nenhuma palavra era gratuita. Ferro, naquele norte, significava mais do que ferramentas. Significava armas, correntes, pregos para portas que não se abrem. Kael pigarreou. Nós pagamos, como sempre pagamos. Merovan sorriu. Pagam sim, mas atrasam, e atraso em Hadron vira multa. Torven levantou a bengala 1 centímetro, gesto pequeno que silenciou tudo. Diga logo o que quer. Salia colocou as luvas sobre a mesa, uma de cada vez. Quero garantia. Desta vez uma garantia que respire. Kael virou o rosto para Elvarim num reflexo. Não, a palavra saiu seca, mais forte do que ele pretendia. Torven olhou para o neto com reprovação contida. Não interrompa. Kael insistiu, a voz falhando no meio. Ele não é da família. Salia encarou Elvarim. Exato. Por isso serve.
Elvarim sentiu o sangue subir, mas não deu ao frio a satisfação de vê-lo tremer. Eu sou o garantidor? Perguntou, mantendo o tom neutro. Merovan respondeu, você é o recibo. Se o trigo não chegar, você fica. Deir finalmente ergueu os olhos do caderno. Ou você volta em partes dependendo do valor do atraso. Helena deu um passo à frente firme. Aqui não se ameaça assim. Salia riu curto. A isso não é ameaça, é costume comercial. Torven falou como se comentasse o tempo. Costumes variam, intenções não. Qual a exigência exata? Merovan passou outro papel, assinatura do Sr. V como avalista pessoal, sem direito de contestação, sem prazos de apelação. Kael bateu a mão na mesa. Avô, isso é... Torven cortou. Isso é sobrevivência. Depois olhou para Elvarim. Você entende contratos. Leia. Elvarim pegou o documento com cuidado. A caligrafia era limpa, e isso o irritou mais do que a crueldade. Havia cláusulas sobre entrega, pesagem, rotas, e então, a parte central. O avalista assume responsabilidade corporal plena. Ele respirou fundo. Isso me torna propriedade de Hadron se houver atraso. Merovan deu de ombros. Se houver quebra. Kael inclinou-se até Elvarim e sussurrou. Não assine. Eu dou um jeito. Elvarim respondeu tão baixo quanto... Um jeito que te custe a vida? Kael arregalou os olhos. Você nem me conhece. Elvarim encarou as linhas do papel. Conheço o tipo de homem que morre para manter o orgulho do avô. Torven ouviu o sussurro e estreitou os olhos. Sr. V, não confunda gentileza com escolha. Você foi trazido para isto. Elvarim levantou a vista. Então me permita negociar. Um silêncio duro caiu. Salia pareceu divertida. A mercadoria quer barganhar. Elvarim não se encolheu. Até mercadoria tem especificação, e vocês querem algo que funcione. Merovan fez um gesto com a mão. Fale. Elvarim apontou para uma cláusula. Aqui não há limite de tempo de retenção. Pode ser 1 ano. Pode ser a vida. Torven abriu a boca, mas Elvarim continuou, olhando para Salia. Vocês não querem um cadáver. Querem um instrumento. Instrumento precisa de manutenção. Coloque um limite de retenção e um canal de resgate claro. 30 dias com valor fixo. Se não pagarem, vocês devolvem meu corpo inteiro e recebem multa em ferro. Deir parou de escrever. Isso inverte risco. Elvarim assentiu. Exato. Risco deve ser simétrico ou vir a guerra. Kael murmurou quase sem som. Ele é bom. Helena respondeu com os olhos. Cuidado. Salia tamborilou os dedos na luva. Você fala como advogado. Elvarim devolveu. Aprendi com gente que compra silêncio. Merovan inclinou-se. E por que deveríamos aceitar? Elvarim apontou para Torven. Porque ele precisa do acordo mais do que admite. Depois encarou Torven sem medo. E por que, se não aceitarem, vocês terão que explicar a Hadron por que recusaram um contrato que lhes dava ferro e trigo só por não conseguir transformar um homem em carne sem recibo. Torven ficou vermelho, mas controlado. Cuidado. Elvarim respirou. Eu estou tendo. Salia virou-se para Merovan. Ele tem razão em um ponto. Não queremos guerra por capricho. O ferro é para atravessar o inverno, não para acender conflito. Merovan fez uma careta. 30 dias é pouco. Elvarim respondeu. 30 dias é o suficiente para revelar intenção. Se a intenção for reter, vocês não querem comércio, querem domínio. Kael finalmente falou alto, firme. Haverá entrega, eu garanto. Torven olhou para o neto. Você não tem autoridade. Kael não baixou os olhos. Eu tenho responsabilidade. A palavra responsabilidade ficou no ar como um desafio. Salia observou os dois como quem mede rachaduras numa parede. Então proponho isto. 45 dias, valor fixo de resgate, e se houver atraso por causa de neve comprovada, o prazo estende sem mutilação. Helena soltou o ar pela primeira vez. Sem mutilação, repetiu, como se quisesse gravar. Torven hesitou. Elvarim viu ali a chance de prender o velho num compromisso público. Aceite, disse simples. Torven apertou a bengala. Aceito, mas ele assina. Elvarim olhou para Kael, que parecia dividido entre gratidão e medo. Eu assino, Elvarim disse, mas com cópia em meu nome. Merovan riu. Seu nome?
Elvarim respondeu sem elevar a voz. Meu nome ainda é meu mesmo quando tentam vendê-lo. Salia empurrou uma folha em branco. Escreva então. Elvarim pegou a pena. A ponta tremeu por um instante, não de medo, mas de raiva contida. Ele escreveu. Elvarim, e ao lado, em letras menores, acrescentou. Não propriedade. Quando terminou, Kael tocou seu ombro. Por quê? Elvarim respondeu. Porque eu cansei de ser só função. Salia recolheu os papéis e sorriu finalmente com a boca. Interessante, talvez você valha mais vivo. Lá fora, o sino da cidade tocou de novo, mas naquela noite Elvarim percebeu que o som já não era apenas ordem, era contagem. Na primeira noite após a assinatura, Elvarim dormiu sabendo que seu corpo agora tinha preço tabelado. A casa estava silenciosa demais para um acordo recém-fechado. O vento batia nas paredes como dedos impacientes, e o estalo da madeira parecia marcar o tempo. Elvarim permaneceu acordado, contando respirações, repetindo mentalmente as cláusulas que o mantinham inteiro. Ao amanhecer, Helena bateu à porta. Vista-se. A feira começa cedo. Ele respondeu. Feira de grãos? Ela hesitou. Feira de lealdades. No pátio, Kael já o esperava, botas sujas de neve. Meu avô não dormiu, disse sem rodeios. Nem eu, respondeu Elvarim. Kael respirou fundo. Você me colocou contra ele. Elvarim ajustou o casaco. Eu te coloquei dentro da verdade. Kael franziu a testa. Aqui, verdade não alimenta. Elvarim olhou para as montanhas. Mas impede que sejamos devorados. A feira de Skarveld fervilhava apesar do frio. Barracas alinhadas, pesos batendo, vozes secas negociando migalhas de margem. Elvarim observava como cada aperto de mão durava o suficiente para medir fraqueza. Um comerciante de ferro aproximou-se. Você é o avalista. Não foi pergunta. Elvarim assentiu. Sou o responsável. O homem sorriu torto. Responsável por quê? Elvarim respondeu. Por cumprir prazos. O comerciante riu. Então cuide do neto do velho. Ele anda impaciente. Kael ouviu e reagiu. Eu cuido do que é meu. Elvarim tocou-lhe o braço. Hoje, cuide do que é nosso. Kael mordeu a língua, mas assentiu. Helena observava de longe, olhos atentos, aproximou-se e murmurou. Hadrun enviará um fiscal. Elvarim perguntou. Quando? Helena respondeu. Sempre. Ao meio-dia, Torven apareceu apoiado na bengala, rodeado por 2 homens armados. Tudo sob controle? Perguntou sem olhar Elvarim. Kael respondeu. Sim. Elvarim acrescentou. Quase. Torven encarou-o. Quase é palavra de perdedor. Elvarim sustentou o olhar. Quase é aviso. Um murmúrio percorreu os homens ao redor. Torven baixou a voz. Não me desafie em público. Elvarim respondeu igualmente baixo. Então não me venda como escudo. A tensão atraiu atenção indesejada. Um homem de capa escura se aproximou, selo de Hadrun no broche. Sou Veir, fiscal. Helena cumprimentou. Seja bem-vindo. Veir sorriu para Elvarim. Você deve ser o corpo. Elvarim corrigiu. Sou o aval. Veir deu de ombros. Corpos avalizam melhor. Kael avançou um passo. Cuidado. Veir inclinou-se. Cuidado é meu ofício. Veir pediu ver os registros. Elvarim conduziu-o ao galpão. Enquanto folheavam papéis, o fiscal comentou. 45 dias passam rápido. Elvarim respondeu. Tempo é administrável. Veir parou numa página. Aqui falta um selo. Elvarim aproximou-se. Foi substituído por testemunha. Veir ergueu a sobrancelha. Quem? Elvarim chamou. Helena. Ela entrou e confirmou. Eu testemunhei. Veir fechou o livro. Aceitável, por hora. À tarde, a neve engrossou. Um carregamento atrasou. Kael voltou irritado. As mulas não sobem. Torven ouviu e bateu a bengala. Arranjem outras. Elvarim interveio. Trocaremos rota. Torven virou-se furioso. Você decide? Elvarim respondeu. Decido se quer cumprir. Kael apoiou. A rota leste congela menos. Torven encarou os dois, depois suspirou. Façam. Naquela noite, Kael encontrou Elvarim no corredor. Por que você se arrisca? Elvarim respondeu. Porque risco é a única moeda que me deram. Kael hesitou. Meu avô nunca mudará, Elvarim disse.
Não preciso que mude, preciso que cumpra. Kael sorriu, cansado. Você fala como se já tivesse um plano. Elvarim olhou para o mapa. Tenho margens. Dias se passaram com pequenas vitórias. Um selo obtido aqui, uma rota ajustada ali. Veir observava, anotando. Em uma manhã, ele disse a Elvarim, você reduz atrasos. Elvarim respondeu, reduzo danos. Veir inclinou a cabeça. Hadrun aprecia eficiência. Elvarim devolveu. Hadrun aprecia controle. Veir sorriu. O nome disso é ordem. Na 20ª noite, Torven chamou Elvarim ao fogão. Você está mudando a casa. Elvarim respondeu. Estou evitando perdas. Torven estreitou os olhos. E o seu preço? Elvarim respirou. Meu preço é sair inteiro. Torven riu sem humor. Todos querem isso. Elvarim encarou o fogo. Nem todos negociam. Uma tempestade caiu na semana seguinte, bloqueando a rota leste. O relógio corria. Veir apareceu de novo. Relatório, exigiu. Elvarim apresentou mapas, contas, testemunhos. Veir leu em silêncio. Há risco. Elvarim assentiu. Há gestão. Veir fechou o relatório. Hadrun tolera atraso por causa da neve, mas não tolera surpresa. Na última noite antes do prazo crítico, Kael entrou apressado. Um dos carregadores sumiu. Torven explodiu. Traição! Elvarim levantou-se. Não. Medo. Kael perguntou. E agora? Elvarim respondeu. Agora vamos buscá-lo. Helena interveio. No frio? Elvarim vestiu o casaco. No frio as pessoas ainda deixam rastros. Enquanto saíam, Torven falou quase um pedido. Traga o acordo vivo. Elvarim parou na porta. Eu também. Do lado de fora, a neve engolia sons. Elvarim avançou sabendo que cada passo era contado, não só pelo prazo, mas pelo preço que haviam colocado nele. E pela primeira vez, decidiu que aquela contagem não terminaria com sua entrega. O rastro do homem perdido conduzia para longe do acordo, mas diretamente para o preço de Elvarim. A neve rangia sob as botas, enquanto avançavam pela encosta, lanternas baixas para não denunciar presença. Kael ia à frente, tenso. Ele se chama Jorim, disse. Carrega grãos há anos. Elvarim respondeu. Então não fugiu por ganância. Helena logo atrás retrucou. Fugiu porque entendeu o risco. O vento aumentou, apagando marcas antigas. Elvarim parou, agachou-se. Aqui, apontou. Ele caiu, levantou mancando. Kael murmurou. Ainda está vivo. Elvarim levantou. Então ainda escolhe. Encontraram Jorim perto de um abrigo de caçadores, encolhido, mãos roxas. Ao ver as lanternas, ele ergueu um pedaço de ferro. Não cheguem, gritou, voz quebrada. Kael respondeu. Ninguém vai te punir. Jorim riu, tosse seca. Mentira, sempre punem. Elvarim avançou um passo. Eu sou o aval. Jorim arregalou os olhos. O corpo? Elvarim assentiu. Sim. Por isso preciso que volte. Jorim hesitou. Eles vão me matar. Elvarim respondeu. Se não voltar, me matam antes. O silêncio pesou. Jorim baixou o ferro. Vocês prometem? Helena falou firme. Prometo testemunho. Kael acrescentou. Prometo proteção. Jorim olhou para Elvarim. E você? Elvarim respirou fundo. Prometo risco compartilhado. Jorim assentiu, lágrimas congelando no rosto. Então vamos. O retorno foi lento. Ao chegarem, Veir aguardava no pátio, braços cruzados. Atraso confirmado, disse. Elvarim respondeu. Causa comprovada. Veir olhou Jorim. Fuga. Elvarim corrigiu. Pânico. Torven apareceu, furioso. Onde ele esteve? Kael respondeu. Com medo. Torven virou-se para Elvarim. Isso nos custa. Elvarim sustentou. Isso nos salva. Na manhã seguinte, o carregamento partiu pela rota alternativa. Veir observou o relógio. O prazo encurta. Elvarim disse. O ritmo aumenta. Kael murmurou. Você está apostando tudo. Elvarim respondeu. Tudo já foi apostado quando assinei. Helena aproximou-se. Hadrun enviou mensagem. Elvarim perguntou. Conteúdo? Helena respirou. Inspeção final em 3 dias. Os dias seguintes foram exaustivos. Elvarim dormia pouco, revisava selos, conferia pesos.
Um comerciante tentou inflar números. Elvarim o encarou. Hoje não. O homem resmungou. Você não manda. Elvarim respondeu. Eu respondo. O comerciante recuou. Kael observou admirado. Você virou eixo. Elvarim respondeu. Eixos rangem. Na véspera da inspeção, Torven chamou Elvarim à sala do fogão. Se falhar, você fica. Elvarim assentiu. Eu sei. Torven baixou a voz. E se der certo? Elvarim respondeu. Então você cumpre. Torven sorriu torto. Cumprir não liberta. Elvarim encarou o fogo, mas abre portas. A inspeção começou ao amanhecer. Veir chegou com 2 assistentes. Relatórios. Elvarim entregou. Testemunhas. Ilena apresentou. Pesos. Kael conduziu. Veir anotava tudo. Em certo momento, parou. Um selo diferente. Elvarim explicou. Substituição por emergência. Veir ergueu os olhos. Autorizada? Elvarim respondeu. Por mim. Veir fechou o livro. Você assume. Elvarim assentiu. Sempre. Ao meio-dia, a última carroça cruzou o marco. Veir olhou o relógio. Dentro do prazo. Um murmúrio percorreu o pátio. Kael soltou o ar. Ilena fechou os olhos por um segundo. Torven permaneceu imóvel. Veir aproximou-se de Elvarim. Resgate encerrado. Elvarim perguntou. Confirmado? Veir respondeu. Confirmado. Elvarim sentiu o corpo amolecer, mas manteve-se ereto. Salia surgiu do nada, capa escura. Hadrun aprecia quem cumpre. Elvarim respondeu. Hadrun aprecia o que controla. Salia sorriu. Talvez. Mas hoje você está livre. Kael tocou o braço de Elvarim. Você conseguiu. Elvarim respondeu baixo. Nós conseguimos. Torven chamou-os à sala. O acordo foi honrado. Elvarim disse. Então honre o seu. Torven respirou pesado. Você quer sair? Elvarim assentiu. Com nome. Torven fechou os olhos por um instante. Elvarim, então. O nome ecoou como devolução. Kael sorriu. Ilena assentiu. Naquela noite, Elvarim caminhou sozinho até o limite da cidade. A neve caía leve. Ele pensou no papel guardado, agora inútil. Pensou no preço que lhe deram e no que custou revertê-lo. Não era vitória completa, era margem. Mas margens salvam vidas. Ao voltar encontrou Kael. E agora? Kael perguntou. Elvarim respondeu. Agora escolho. Kael sorriu. Fique. Elvarim olhou para a estrada. Vou ficar, por enquanto. Kael riu. Por enquanto é liberdade. Elvarim concordou. Pela primeira vez, a palavra não pesou. A liberdade chegou sem aplausos, e isso a tornou mais difícil de sustentar. Elvarim acordou antes do sino, com a sensação incômoda de não dever nada a ninguém naquele dia. O corpo estranhou. Durante semanas, cada respiração tivera preço, cada decisão fora contada. Agora havia silêncio. Ele se levantou e encontrou Kael no pátio, distribuindo ordens. Você não precisa ajudar, disse o jovem quase se desculpando. Elvarim calçou as botas. Preciso aprender a escolher. Kael sorriu. Então escolha ficar. A notícia correu rápido. O avalista cumprira. O corpo fora devolvido inteiro. O acordo permanecera em pé. Em Skarveld, isso gerava respeito cauteloso. Um comerciante comentou. Homem que volta vivo muda cálculo. Outro retrucou. Ouvira problema. Elvarim ouviu ambos. Ilena aproximou-se. Hadrun observa. Elvarim respondeu. Sempre observou. Ilena cruzou os braços, agora com interesse. Torven chamou Elvarim ao gabinete. O velho parecia menor, sem a ameaça do prazo. Você quer posição, disse direto. Elvarim respondeu. Quero termos. Torven arqueou a sobrancelha. Ousado. Elvarim manteve o tom. Transparente. Torven suspirou. Fale. Elvarim apoiou as mãos na mesa. Administrador de rotas, com autoridade assinada, pagamento fixo e direito de saída. Torven riu curto. Direito de saída enfraquece. Elvarim devolveu. Dependência apodrece. Um silêncio pesado. Torven assentiu, contrariado. Provisório. Kael comemorou em particular. Você conseguiu. Elvarim corrigiu. Eu limitei danos. Kael insistiu. Você mudou a casa.
Elvarim olhou os corredores. Casas mudam quando racham. Helena trouxe os papéis. Assine. Elvarim assinou, sentindo a diferença. Desta vez, havia margem de escolha escrita. Os dias seguintes trouxeram rotina nova. Elvarim reorganizou rotas, trocou fornecedores, cortou intermediários suspeitos. Um carregador reclamou. Sempre foi assim. Elvarim respondeu. Sempre foi pior. Alguns resistiram. Um tentou subornar. Elvarim recusou. Aprendi o custo. O homem resmungou. Você se acha melhor. Elvarim respondeu. Me acho responsável. A palavra se espalhou. Hadrun enviou Veir novamente. O fiscal observou mapas e disse, eficiência aumentou. Elvarim respondeu. Risco diminuiu. Veir inclinou a cabeça. Hadrun aprecia previsibilidade. Elvarim encarou. Pessoas não são previsíveis. Veir sorriu. Por isso controlamos. Elvarim respondeu. Por isso negociamos limites. Veir anotou. Interessante. Uma noite, Salia apareceu sem aviso. Hadrun tem proposta. Elvarim não se sentou. Não sou mercadoria. Salia ergueu a mão. Consultoria. Trânsito seguro entre feiras. Kael reagiu. Isso te prende. Elvarim pensou. Isso me expõe. Salia corrigiu. Isso te valoriza. Elvarim pediu tempo. Salia concordou. Tempo custa. Torven chamou Kael depois. Não confio. Kael respondeu. Ele salvou a casa. Torven rebateu. Ele pode vendê-la. Kael sustentou. Ou modernizá-la. Torven fechou os olhos. Você escolhe mal. Kael respondeu firme. Escolho diferente. A rachadura cresceu. Elvarim caminhou até o limite da cidade como antes. Pensou na proposta. Pensou no corpo avaliado. Pensou no nome recuperado. Helena o alcançou. Você tem medo. Elvarim assentiu. Tenho memória. Helena falou baixo. Memória é bússola. Elvarim respirou. Então aponto para fora. Helena sorriu triste. Skálved precisa de você. Elvarim respondeu. Eu preciso de mim. Na manhã seguinte, reuniu Torven e Kael. Aceito a consultoria por 6 meses com cláusula de retorno. Torven bateu a bengala. Traição. Elvarim manteve-se calmo. Seguro. Kael apoiou. Aprendemos. Torven cuspiu palavras. Se cair, não volte. Elvarim assentiu. Se cair, saberei onde pisei. Veir formalizou os termos. Hadrun garante passagem. Elvarim acrescentou. E limites. Veir concordou, surpreendendo. Hadrun também aprende. Salia sorriu. Você muda mesas. Elvarim respondeu. Mudo cadeiras. Na despedida, Kael apertou sua mão. Volte. Elvarim respondeu. Se escolher. Helena entregou-lhe um mapa dobrado. Rotas humanas. Elvarim guardou. Obrigado. Torven não desceu. Da janela apenas observou. Elvarim não olhou para cima. O trenó partiu. A estrada abriu-se. Pela primeira vez, o frio não convenceu. Apenas acompanhou. Elvarim sentiu o peso da escolha, diferente do peso da venda. Um homem passa quando decide atravessar. Ninguém aplaudiu quando Elvarim voltou, e isso confirmou que ele regressara por escolha, não por dívida. O trenó cruzou o portão de Skarveld, numa manhã clara demais para o inverno. Elvarim desceu sem pressa, sentindo o chão firme sob as botas. Kael estava à espera, expressão contida. Você cumpriu os 6 meses, disse. Elvarim respondeu. Cumpri comigo. Helena aproximou-se. Hadrun honrou. Elvarim assentiu. Dentro dos limites. Ela sorriu. Então aprendeu. A casa parecia diferente. Não maior, não menor, apenas mais honesta. Torven não apareceu de imediato. Chovatin percorreu corredores, reconheceu cheiros, notou portas antes fechadas agora entreabertas. Um carregador o cumprimentou. Bem-vindo, Elvarim respondeu. Obrigado. A palavra tinha peso novo. Kael conduziu-o à sala do fogão. Meu avô quer falar. Elvarim sentou-se. Eu também. Torven entrou apoiado na bengala, mais lento. Você voltou, constatou. Elvarim respondeu. Eu disse que escolheria, Torven bufou. Escolha é luxo. Elvarim manteve o tom. Luxo é negar escolha aos outros. O velho estreitou os olhos. Você mudou. Elvarim assentiu. Porque fui vendido. Torven sentou-se com esforço. Hadrun lucrou. Elvarim corrigiu. Hadrun aprendeu limites. Kael interveio.
E nós também. Torven olhou para o neto. Você defende. Kael respondeu. Eu confio. O silêncio caiu pesado. Torven quebrou-o. O que quer agora? Elvarin respirou fundo. Um contrato simples, posição clara, nome preservado e um fundo para acidentes dos carregadores. Torven riu sem humor, sempre pedindo. Elvarin respondeu. Sempre pagando antes. Helena trouxe os papéis. Já previ termos. Torven folheou. Você preparou isso? Elvarin disse. Aprendi que silêncio custa caro. Torven assinou com relutância. Provisório, Elvarin replicou. Tudo é. Nos dias seguintes, Skarveld sentiu a mudança. O fundo começou pequeno, mas real. Um carregador ferido recebeu ajuda. Nunca aconteceu, murmurou. Elvarin respondeu. Agora acontece. Alguns comerciantes reclamaram. Aumenta custo. Elvarin rebateu. Diminui perda. Kael apoiou. Resultados falam. Helena observava, atenta. Inimigos também. Uma delegação de Hadrun apareceu sem aviso. Veir liderava. Inspeção. Elvarin cumprimentou. Seja breve. Veir sorriu. Você está confiante. Elvarin respondeu. Estou preparado. Salia surgiu atrás avaliando tudo. Você voltou por quê? Elvarin não hesitou. Para fechar ciclos. Salia inclinou a cabeça. Hadrun aprecia quem fecha. Elvarin respondeu. Eu aprecio quem não abre feridas. A inspeção correu limpa. Veir comentou. Rotas estáveis. Elvarin respondeu. Pessoas cuidadas. Veir anotou. Isso não é comum. Elvarin disse. Então aprenda. Salia sorriu de leve. Você cria precedente. Elvarin devolveu. Precedentes salvam tempo. Salia olhou Kael. E herdeiros? Kael respondeu firme. Herança não é só sangue. Salia pareceu considerar. À noite, Kael e Elvarin caminharam até o limite da cidade. Você vai ficar? Perguntou Kael. Elvarin olhou a estrada. Vou ficar enquanto fizer sentido. Kael sorriu. Isso é mais do que prometer. Elvarin respondeu. Promessas me venderam. Kael assentiu. E escolhas? Elvarin respondeu. Me devolveram. Torven chamou Elvarin pela última vez naquela semana. Eu errei, disse, sem rodeios. Elvarin ficou em silêncio. Torven continuou. Confundi continuidade com controle. Elvarin respondeu. Ainda dá tempo. Torven suspirou. Não para mim. Elvarin falou baixo. Para a casa. Torven assentiu. Cuide. Elvarin respondeu. Cuidarei. Na feira seguinte, Elvarin caminhou entre barracas sem escolta. Um comerciante comentou. Você não pertence a ninguém. Elvarin sorriu. Pertencer, não. Uma mulher acrescentou. Então por que fica? Elvarin respondeu. Porque escolhi. A palavra espalhou-se simples, potente. Meses depois, uma carta chegou de Valencor, com selo antigo. Elvarin reconheceu o brasão da casa Keldren. Não abriu de imediato. Kael perguntou. Vai ler? Elvarin assentiu. O texto era curto, frio, oferecendo reintegração, sob novos termos. Elvarin dobrou a carta. Não. Kael não perguntou mais. Numa manhã clara, Elvarin assinou um último documento. A criação de uma escola de contabilidade básica para carregadores e feirantes. Helena comentou. Você cria herança. Elvarin respondeu. Sem ventre. Helena sorriu. Com futuro. Quando o sino tocou, não soou como ordem nem como contagem. Soou como rotina. Elvarin parou. Respirou o ar frio e pensou no homem que fora reduzido à mercadoria. Pensou no corpo avaliado, no nome apagado, no silêncio comprado. Pensou, sobretudo, no retorno. Ele não gerou um herdeiro. Gerou escolha, e isso ninguém pôde vender.